Bom dia, alunos. Aqui quem fala é o professor Lucas, tá? É, por causa das eventualidades, as nossas aulas vão ser assim, né? Não sei, não se sabe até quando, mas eu decidi resolver os exercícios de fixação. Alguns eu até havia resolvido com vocês, né? Mas eu vou gravá-los aqui também para quem tiver maior dificuldade, ou quem não foi na aula, ou quem não conseguiu pegar direito como teste, né? E mando na sequência os exercícios propostos e na próxima aula eu já começo com a parte de análise combinatória. Então vamos lá, sem mais delongas, exercício número 1, tá? Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros, um certo período, num certo período. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 no mesmo período? Percebemos que nós temos duas grandezas envolvidas, número de máquinas e livros, né? Então, analisando essas grandezas, nós temos o seguinte resultado. Eu tenho uma regra de 3 de grandezas diretamente proporcionais, né? Já que quando aumenta o número de máquinas, eu também aumento o número de livros, o número de livros produzidos. Se 3 máquinas produzem 1.800 livros, X máquinas produzem 5.400 livros. Fazendo a regrinha de 3 aí, que acho que todo mundo já está meio cansado de fazer, nós temos aí 1.800 vezes X, né? 1.800 vezes x, nós temos 3 vezes 5.400. Simplificando aqui, né, que é a parte que eu mais gosto, aconselho a vocês olharem com bastante cautela essas simplificações. Simplifiquei, 54 dividido por 18 é 3, 3 vezes 3, 9. Então, o primeiro problema bem simplesinho, eu até já havia feito na sala com vocês. Segundo problema, um fazendeiro tem provisões para alimentar 32 bois durante 25 dias. No fim de 4 anos, ele compra mais 10 bois. Quanto tempo durarão as provisões se a ração de cada boi não diminui? O que a gente observa, tá? Primeiro, a gente observa que o número de bois e o número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Porque se o indivíduo compra mais bois, as provisões, os alimentos, o alimento para esses bois aí vai durar menos tempo. Então, nós temos o seguinte: 32 bois alimentam os bois por 25 dias. Passados-se 4 dias, né? Inclusive o enunciado está 4 anos aqui, mais 4 dias. Passados-se 4 dias, ele comprou mais 10 bois. Então o número de bois que era 32 passou para 42 bois. Sendo que se 32 bois se alimentavam 25 dias, passados-se 4 dias, esses 32 bois só se alimentam mais 21 dias, né, de alimentos. Como eu já comentei que as grandezas são inversamente proporcionais, setinha aqui para cima, setinha para baixo, indicando que elas são inversamente proporcionais. Se eu compro mais bois, o alimento dura menos tempo. Conserva a primeira coluna, 32 sobre 42, inverte a segunda, faz uma multiplicação cruzada, 42 vezes x, 32 vezes 21, 32 vezes 21 dividido por 42. Como eu sempre gosto de simplificar, está aqui, ó, 21 e 42, que dá 1 sobre 2, 32 dividido por 2 dá 16. Então, se ele comprar mais 10 bois sobre as condições dadas, esse alimento só vai durar mais 16 dias. Terceira questão. Um grupo com 50 escoteiros vai acampar durante 28 dias. Eles precisam comprar uma quantidade de açúcar suficiente para esses dias e já sabem que a média de consumo por semana para 10 pessoas é de 3.500 gramas de açúcar. Essa é uma questão relativamente simples. Você não precisa nem fazer uma regra de 3, né? É só você multiplicar. 10 pessoas, 50 pessoas. 5 vezes mais açúcar. Então só aqui você pega 3.500 e multiplica por 5. Isso dura uma semana. E aqui 28 dias, 4 semanas. Multiplica por 5 e multiplica por 4 que você vai ter o resultado. Só que fazendo o procedimento correto, né, o nosso procedimento, nós temos o seguinte: 10 pessoas, 3.500 gramas de açúcar, 7 dias. 50 pessoas, X gramas de açúcar, 28 dias. Todas essas grandezas estão com setinha para o mesmo lado, são grandezas diretamente proporcionais. 3.500, a quantidade de açúcar é proporcional à quantidade de pessoas. Se eu aumento açúcar, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu aumento a quantidade de açúcar. Se eu aumento a quantidade de dias acampado, eu aumento a quantidade de açúcar. Desse modo, né, como o procedimento foi explicado, eu conservo a primeira coluna e igualo ao produto das outras duas, 10 sobre 50, 7 sobre 28. Desse modo, eu tenho, simplificando, né, por 10 e por 10 aqui, eu vou ter 1 sobre 5, simplificando por 7, eu vou ter 1 sobre 4. Multiplicando, eu tenho 3.500 sobre x igual a 1 sobre 20. Multiplicando cruzado, 3.500 vezes 20, x é 70 mil gramas, o resultado está em quilo, 70 mil gramas dividido por 1.000, 70 quilos. Então essa é a nossa respostazinha aí, 70 quilos, ok? Quarta questão. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem
durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região, tá? Então eu tenho alguns alunos e essa campanha vai durar 30 dias. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Então vamos lá. A campanha dura 30 dias, né? E eu tenho 20 alunos trabalhando os 10 primeiros dias, 3 horas por dia, arrecadando 12 kg de alimentos. Eu tenho 4 variáveis aí no meu problema. Então vamos analisar essas variáveis, que são o seguinte. 20 alunos trabalharam 10 dias, 3 horas por dia. Aqui eu observo o seguinte. Se eles recolheram 12 quilos de alimento por dia, né, que é uma média diária dos 10 dias, quanto de alimento eles já arrecadaram? 120 quilos, 10 vezes 12 quilos de alimento, perdão, 120 quilos eles arrecadaram. Então eu tenho o seguinte, 20 alunos, trabalharam 10 dias, dos 30, 3 horas por dia, arrecadando 120. Passado esse tempo, alguns animados, 30 novos alunos entraram. Eu tinha 20, agora eu tenho 50. Se é uma campanha de 30 dias e eles já trabalharam 10, eu tenho mais 20 dias para trabalhar. Animados, eles trabalharam 1 hora a mais por dia, então 4 horas por dia. Qual é a quantidade de alimento que eu vou arrecadar nesses próximos 20 dias? Então, analisando as grandezas, né, como é uma regra de 3 composta, eu analiso aqui. Se eu coloco mais pessoas, arrecada mais alimento, diretamente proporcional, setinha para o mesmo lado. Se eu trabalho mais dias, arrecado mais alimento, setinha para o mesmo lado. Se eu trabalho mais horas por dia, arrecado mais alimento, setinha para o mesmo lado. Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais à grandeza quantidade arrecadada. Continuando aí, nós temos o seguinte, tá? Conserva a coluna que me interessa e iguala ao produto de todas as outras. 20 sobre 50, 10 sobre 20, 3 sobre 4. Simplificando por 10 por 10, por 10 por 10, eu tenho 2 sobre 5, 1 sobre 2, 3 sobre 4. Simplifiquei mais ainda aqui, né? 2 e 2. Então, eu tenho em cima 1 vezes 1 vezes 3, ok? Que é 3. 5 vezes 4 embaixo, 20. Multiplico cruzado aqui. X vezes 3, 3x. 120 vezes 20, 2.400. X é 2.400 dividido por 3, x é 800. Esses 800 é a quantidade de alimento arrecadado nos últimos 20 dias. Somando com 120 dos primeiros 10 dias, eu tenho um total de 920. Resposta correta, letra A. Okay? Quinta questão. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório ficará cheio em 3 horas. Abrindo-se a torneira B, encherá o reservatório em 2 horas. Em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as duas torneiras sejam abertas simultaneamente? Está até marcado aqui, né? Para a gente verificar. Essa é uma questão relativamente difícil, tá? Porque as pessoas não entendem de um modo apropriado o conceito de vazão. O que é a vazão? Vazão é a velocidade, né? A gente pode entender que a vazão é a velocidade pela qual um determinado reservatório enche. Então, a velocidade no qual a água enche alguma coisa, nesse caso específico, água, ar, qualquer fluido que seja. Então, vamos lá. A situação é a seguinte. A torneira A, ela enche o reservatório em 3 horas. Eu não tenho a vazão, eu tenho tempo. A torneira B enche 2 horas. Eu também não tenho a vazão, eu tenho tempo. Só que se A enche em 3 horas e B enche em 2 horas o mesmo reservatório, qual das torneiras tem a maior vazão? B tem a maior vazão, porque se demora menos tempo, enche mais rápido. Então a velocidade com que a água cai no reservatório é maior. Vamos pensar no seguinte, o conceito de vazão é o seguinte. A vazão, inclusive deixa eu pegar uma canetinha aqui para escrever isso, a gente pode entender que vazão ela é igual ao volume sobre o tempo, ok? Se a vazão é igual ao volume sobre o tempo, eu posso dizer que vazão vezes o tempo, né, é igual ao volume. Ignora porque está feio, porque eu estou escrevendo no touchpad aqui do notebook. Mas vamos lá. O que nos interessa é o seguinte. Se eu pegar aqui vazão A é igual ao tempo A, volume, o volume é o mesmo porque o reservatório é o mesmo. Então, eu botei V e V para volume. Vazão vezes tempo é igual a V, certo? O tempo é 3 horas, então a vazão do reservatório A é volume dividido por 3 horas. Do mesmo modo, aqui, volume de B vezes o tempo de B é vazão de B vezes o tempo de B é o volume do reservatório.
Então, a vazão de B é o volume sobre 2. Eu tenho as duas vazões em função do volume do reservatório, que é o mesmo. Então, volume de A, volume de B. Beleza. O que eu tenho? Se eu vou ligar as duas torneiras ao mesmo tempo, eu quero o volume total, a vazão total, perdão, não volume, vazão. A vazão total é o volume, é a vazão de A mais a vazão de B. Então, a vazão total é a vazão de A, V sobre 3, a gente já viu aqui anteriormente, mais V sobre 2. Se eu somar V sobre 3 mais V sobre 2, tiro o MMC aqui de 3 e 2, que é 6, divide e multiplica, dá 2V mais 3V, 5V sobre 6. Essa vazão que eu encontrei, 5 vezes o volume sobre 6, é a vazão total, ou seja, ligando as duas torneiras. Então, volta para cá. Então, a gente sabe que vazão total vezes o tempo total para encher é igual ao volume. O volume é o mesmo porque eu estou pensando em encher o mesmo reservatório. A vazão total é 5 vezes o volume dividido por 6 vezes o tempo total vezes o volume do recipiente. Fazendo o procedimento adequado, né? O 6 vem multiplicando V, o 5V vem dividindo aqui, né? 6V dividido por 5V simplifica. 6 dividido por 5 dá 1,2. A resposta está em horas, então a nossa resposta é 1,2 horas. Alunos, essas questões eu já tinha feito com uma das turmas, tá? Mas aqui tá aí bonitinho respondido. Para quem tiver dúvida, dá uma olhada. Esses são os exercícios de fixação. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou falar sobre os exercícios propostos e resolvê-los também com vocês. Muito obrigado, beijão para vocês.